Os dois caminhos. Existem dois caminhos que podem ser seguidos, o de Deus ou o do mal. O caminho de Deus, mesmo com todas as dificuldades, sempre tem uma saída. Mas o caminho do mal não há saída, porque o ser humano se ilude com as coisas deste mundo e se apega a elas de tal forma que fica cego. Na medida em que o caminho de Deus se torna mais difícil, os caminhos do mal se tornam fáceis e aparentemente melhores. Mas a Bíblia diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam à vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Mateus 7:13-14. Quem decide seguir o caminho de Deus, será aperfeiçoado pelo Espírito Santo, será colocado à prova para que sua fé e obediência cresçam cada vez mais, será testado em várias situações para aprender a colocar os ensinamentos de Deus em prática. E em cada vitória receberá a alegria e a satisfação vindas de Deus. Nos momentos de fraqueza Ele lhe dará forças e nas horas das batalhas Ele mandará reforços espirituais, conforto ao coração, paciência, ânimo, coragem. Para andar no caminho do Senhor você vai precisar ter amor, paciência, perseverança, confiança e fé. Pois nas horas das dificuldades você precisa confiar no Senhor e crer que Ele trará a solução para o seu problema. Terá que ser paciente para esperar que as promessas de Deus se realizem em sua vida. Terá que ser perseverante nas orações e nunca deixar de orar nas batalhas espirituais. Nas horas de tentação você precisa do amor e da fé para resistir às ofertas do mal. Muitas pessoas seguem o caminho mais fácil. Uns por falta de conhecimento, outros por orgulho e cegueira espiritual e outros por causa da maldade que age em seus corações. Quem segue o caminho do mal, será escravizado por ele. Ele dará tudo aquilo que sua natureza humana deseja, ele fará com que você realize seus sonhos, adquira bens materiais, tenha progresso financeiro. Mas cuidado, ele não faz essas coisas porque quer ver sua felicidade. Ele quer te destruir, meu irmão. Ele quer que você viva ocupado com essas coisas, que você viva correndo atrás de tudo que sua natureza humana deseja. E tudo isso para quê? Para que você viva correndo contra o tempo, estressado com os problemas que esses desejos trazem, para que você viva infeliz com o casamento que você assumiu com a pessoa errada, que viva chateado e triste com a desobediência de seus filhos. Pois tudo isso e muitas outras coisas ruins acontecerão, porque você não terá ajuda divina. Não porque Deus não queira te ajudar, mas porque você não terá tempo nem fé para buscar essa ajuda. O caminho de Deus é mais difícil de seguir, pois você precisa mudar de vida. Você vive no mundo, mas não pode participar das coisas más que ele ensina. Você precisa se libertar dos maus costumes e dos maus desejos da natureza humana, falar da vida dos outros, julgar, mentir, enganar, orgulho, inveja, ódio, raiva, ressentimento, mágoa, desonestidade, para não dar oportunidade aos inimigos de nossas almas. A dificuldade é grande, porque você está acostumado a fazer tudo o que a natureza humana deseja e a agir como acha correto, mas não percebe que a natureza humana está sempre errada, pois tudo o que você aprendeu são ensinamentos humanos e não ensinamentos de Deus. Os demônios usaram a religião para enganar e afastar as pessoas de Deus, e desse jeito as pessoas estão fazendo coisas erradas achando que estão fazendo a vontade de Deus. Várias pessoas sem saber estão indo pelo caminho errado. Os inimigos de nossas almas são astutos e capazes de enganar os seres humanos, com uma sabedoria que não tem nada a ver com os ensinamentos de Deus.
Como dizem as Escrituras Sagradas, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Provérbios 16:25. Tem pessoas que seguem o caminho do espiritismo e acham que estão seguindo a Deus. Estão enganadas. Não acredite nessas religiões que nada têm a ver com Deus. Todas as religiões que invocam os espíritos dos mortos ou adoram ídolos, imagens feitas por seres humanos, são invenções dos inimigos de nossas almas para tirar você do caminho de Deus. Outra grande mentira é das religiões que pregam a reencarnação. Morremos apenas uma vez, nossa existência é única. Como dizem as Escrituras Sagradas, cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Hebreus 9:27. Os demônios oferecem outros caminhos fáceis para as pessoas conseguirem o que desejam, progredir financeiramente à custa dos outros, enganando, explorando, roubando, mentindo, trapaceando. Os demônios têm facilidade para desviar as pessoas do caminho de Deus, porque ele usa os desejos de suas naturezas humanas. Enquanto você der prioridade aos desejos de sua natureza humana, tenha certeza que os demônios estão no comando de sua vida. E o pior é que o caminho que você escolher pode te trazer muito sofrimento. O único caminho para Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. João 14:6 e João 2:24. Porque Jesus é o caminho. Porque ele é o exemplo para todo aquele que quer andar no caminho de Deus. Ele se entregou a Deus, não se deixou dominar pela natureza humana, rejeitou as ofertas do mal, foi obediente e por isso venceu todas as dificuldades que teve em sua vida. Mas o ser humano se desvia facilmente do caminho do Senhor porque é atraído pelos desejos da natureza humana. Se uma pessoa conseguir anular essas vontades e desejos, os demônios deixarão de ter armas para tentá-la. O demônio tentou de muitas maneiras tirar Jesus do caminho do Senhor ou fazê-lo cometer algum erro. Mas Jesus foi forte e sempre tinha uma resposta sábia, porque era guiado pelo Espírito de Deus. Veja na passagem de Mateus 4:11, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Jesus estava com fome e por isso o demônio veio tentá-lo, porque queria se aproveitar da situação. E é assim que ele faz com os seres humanos, num momento de fraqueza. Ele vem oferecer aquilo que a pessoa acha que vai resolver seu problema e por causa da falta de sabedoria as pessoas aceitam. As ofertas dos demônios seriam facilmente rejeitadas pelos seres humanos se acreditassem em Deus, dessem atenção ao que a Bíblia diz e ao que o Espírito Santo hoje ensina. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Os demônios têm enganado muita gente,
principalmente os crentes que acham que podem exigir coisas de Deus. Meus irmãos, ninguém pode exigir nada de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e age da forma que Ele quiser. Mas o povo é orgulhoso e não percebe que os demônios armam as situações para que as pessoas blasfemem e desafiem a Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adora o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Essa é a grande arma dos demônios, a mentira. Por acaso ele é dono de alguma coisa? Ele ilude as pessoas e incentiva a todos a buscarem riquezas, a serem cobiçosas e para isso está usando muitos pregadores e donos de igrejas. O resultado é que o povo dá prioridade aos desejos da natureza humana e se afasta do caminho de Deus. Essas pessoas acham que estão seguindo o caminho certo e dizem com firmeza que estão salvas. Cuidado com o excesso de confiança, pois a salvação é pela graça e Deus salva quem Ele quiser. Preste atenção nessas palavras do apóstolo Paulo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Filipenses 3:13-15/2 Coríntios 4:1-18/5 7-10. Por isso, dê atenção às palavras deste livro, pois Deus enviou o Espírito Santo para resgatar as pessoas que querem mudar suas vidas e seguir o caminho que leva à vida eterna. Então, se esforce para fazer o que é certo. Os ensinamentos de Deus estão ao alcance de todos. Leia a Bíblia e coloque os ensinamentos em prática, pois só assim você estará andando no caminho certo. Que Deus o abençoe. Para que serve a Bíblia? Serve para nos ensinar a viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, este livro contém muitas passagens bíblicas para que você perceba o quanto a Bíblia é útil nos dias de hoje.
As histórias que estão na Bíblia aconteceram há milhares de anos, mas servem de exemplo para nós, como a obediência e a fé de Abraão, a dedicação de Noé, a coragem e a submissão de Davi, a humildade de Moisés, o poder da oração dos profetas. E o grande exemplo de todos, o amor de Jesus Cristo. Irmão, se você ler a Bíblia e pedir para que o Espírito de Deus te revele o verdadeiro significado das mensagens e das histórias, você verá o quanto a Bíblia é importante para a sua vida. Nela você vai encontrar todos os ensinamentos que precisa para viver uma vida correta que agrada a Deus. A Bíblia nos ensina a sermos humildes, misericordiosos, pacientes, honestos, a termos fé, a tratar as pessoas com educação, a educar nossos filhos, a ter um bom relacionamento conjugal, a amar e respeitar nossos irmãos, nosso próximo, e o principal, amar, respeitar, temer e obedecer ao nosso Deus e Pai. Nos ensina também a não sermos orgulhosos, falsos, mentirosos, fofoqueiros, avarentos, cobiçosos, gananciosos, desonestos, egoístas, a não termos ódio, inveja, raiva, ciúmes, paixões, ressentimentos. Cada igreja prega sobre Deus de uma forma diferente. As Escrituras Sagradas mostram como Deus é realmente, que Ele é misericordioso, que tem muita paciência conosco, que Ele nos ama, mas nos corrige quando fazemos o que é errado. É através da Bíblia que você vai conhecer Deus e o que Ele quer de você. Muitos leem a Bíblia para se exibirem ou como um passatempo, como se fosse um livro qualquer. Irmão, você deve examinar a Bíblia com respeito, sempre pedindo ao Espírito Santo para te dar discernimento para entender os ensinamentos. Deve usar a Bíblia para corrigir seus erros e não os dos outros. Deve ler com a intenção de aprender e colocar em prática os ensinamentos de Deus. Se você colocar em prática e seguir com respeito os ensinamentos de Deus, você terá uma grande mudança em sua vida. Sem fé e sabedoria divina você não entenderá o que está escrito. Se você ler as Escrituras se achando intelectual, seus olhos não serão abertos pelo Espírito Santo e você vai achar que são ensinamentos e histórias sem valor. Mas se você ler querendo aprender os ensinamentos para colocá-los em prática, seus olhos serão abertos pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala conosco de várias formas, em sonho, no subconsciente, através da Bíblia. E é através dela que você vai entender o porquê do seu sofrimento e por que você passa por certas situações. O Antigo Testamento nos dá grandes lições sobre obediência e desobediência. Todos aqueles que obedeceram a Deus foram protegidos por Ele e todos que desobedecerão, receberam o castigo. A palavra de Deus é única, tudo que Ele ensinou aos israelitas serve de lição para nós. Tem pessoas que dizem, a Bíblia foi escrita por seres humanos, por isso não vou acreditar no que está escrito. Isso é uma desculpa, pois muitos leem livros de autoajuda que foram escritos por seres humanos. Outros acreditam em astrologia e não saem de casa sem ler o horóscopo. Baseiam suas vidas em ensinamentos humanos com livros de homens e mulheres que não sabem de nada e têm os mesmos problemas que elas. Então por que não creem na palavra de Deus? Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Qual ser humano seria capaz de enviar seu filho a um lugar de gente má, para lhes ensinar a fazer o bem sabendo que algumas dessas pessoas iriam se juntar para crucificá-lo? Então, ao invés de acreditar nesse povo e em seus livros, acreditem em Deus e na Bíblia. A Bíblia foi escrita por seres humanos, mas Deus guiou os pensamentos deles. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a
Vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar, por si mesmo, uma profecia das Escrituras Sagradas. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. 2 Pedro 1:16-21. Muitos acham que a Bíblia é algo ultrapassado e não serve para os dias de hoje. Estão enganados, pois tudo o que está acontecendo hoje já havia sido anunciado nela. Irmãos, Deus nos ama e não quer que nenhum de nós se perca. Por isso deixe de ser teimoso e tire uma hora todos os dias para seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, e leia as Escrituras Sagradas, Bíblia, com humildade e respeito. Porque assim durante a leitura, seus olhos serão abertos pelo Espírito Santo e você enxergará muitas coisas erradas no seu comportamento diante de Deus, pois as coisas que você faz com os outros e acha normal, descobrirá que para Deus são erros graves. Você perde seu tempo com muitas coisas que não têm valor. Então aproveite bem esse tempo lendo as Escrituras Sagradas e veja como sua vida vai melhorar. Muitos usam as Escrituras Sagradas para tirar dinheiro dos mais fracos, para escravizar e enganar com interpretações enganosas. Por isso vocês devem ler a Bíblia para aprender a andar no caminho de Deus e não serem enganados. Como ler a Bíblia? A Bíblia deve ser lida desde o início para você entender toda a história da humanidade e o porquê do sofrimento humano. Para que você compreenda o que está escrito é preciso de amor, dedicação e humildade, pois Deus só revela sua sabedoria aos humildes de coração. Antes de iniciar a leitura, faça uma oração pedindo ao Espírito Santo discernimento para entender o que está lendo. Leia todos os dias capítulos inteiros, para entender o sentido das histórias e ponha em prática o que aprendeu. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Tiago 1:25, que Deus o abençoe. Porque minha oração não é atendida. Existem muitas pessoas fazendo essa pergunta. Algumas ficam com raiva de Deus, achando que ele é injusto. Só que se esquecem que o erro está nelas e não em Deus. Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Isaías 59:2-Provérbios 15:29. Existem vários motivos para sua oração não ser atendida por Deus. A falta de fé. Sem fé ninguém agrada a Deus. Se você não tem fé, mostra que não confia, acredita, em Deus. E como ele pode dar algo a alguém que não confia nele? Certamente essa pessoa vai se perder por não dar atenção ao que Deus lhe ensinar. As pessoas não acreditam que Deus pode agir diretamente na vida delas.
Por exemplo, se a pessoa deseja alguma coisa, carro, casa, casamento, emprego, ela vai atrás do que ela quer, sem esperar pela ação de Deus. Todos pensam que devem correr atrás do que querem, e por isso se precipitam e depois vêm os problemas. As pessoas acham que Deus precisa de uma ajudinha para fazer as coisas acontecerem. Estão erradas. O servo de Deus sabe esperar e acredita que o Todo-Poderoso lhe dará o que for melhor. A falta de amor, se você não ama a Deus, não será dedicado a Ele nem obedecerá ao que Ele ensinou, ser humilde, misericordioso e amar aos outros. Deus quer que você seja correto para que Ele trabalhe sempre em sua vida, atendendo suas orações. Precisa amadurecer espiritualmente, você deve ter consciência de que não é melhor do que os outros, porque Deus te atendeu, nem que é bom e por isso Deus te abençoou e não pode ficar orgulhoso porque Deus te curou ou te libertou de alguma coisa. Deus ajuda, mas espera que seus filhos sejam humildes e obedientes. Está pedindo coisas que não te farão bem. Muitas vezes estamos cegos por causa dos desejos da natureza humana e não paramos para ouvir a voz do Espírito de Deus. Por exemplo, você pede um carro, mas Deus sabe que você não tem calma e sabedoria para dirigir. Você quer fazer uma faculdade, mas Deus sabe que a área que você escolheu não é a que você vai trabalhar. Deus sabe de todas as coisas. Por isso algumas orações não são atendidas, pois Deus estará preparando coisas melhores se a pessoa procurar ser obediente e paciente. Estamos exigindo as coisas de Deus. Muitos acham que Deus tem obrigação de dar tudo o que pedem. A falta de humildade e de respeito nos afasta de Deus e por isso muitos não são atendidos. A impaciência, o ser humano pensa que é só orar e imediatamente Deus atenderá sua oração. Está enganado. Devemos lembrar que tudo tem o seu tempo e que Deus prepara as pessoas para receber um presente dele, para que depois elas não se desviem do caminho certo e se esqueçam dele. Não faça nada por conta própria. Seja paciente. Ouça a voz de Deus e Ele cuidará de você. Não somos merecedores se você maltrata as pessoas, xinga, fala mal, faz fofoca, é orgulhoso, invejoso, o que espera receber de Deus. Corrija-se, pedindo a Deus para te libertar dessas coisas e quando Ele perceber que você está se esforçando e se libertando desses maus costumes, Ele atenderá suas orações. Você deve aprender a falar com Deus. Deve lembrar que é um pecador e deve se dirigir a Deus com humildade, e não achando que é bom e merecedor. Vá a Ele sempre com humildade e respeito. Muitas vezes vocês não obtêm resposta das suas orações porque oram mal, sem sabedoria dada pelo Espírito Santo. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até a matar para consegui-las. Vocês cobiçam, mas, como não podem conseguir o que querem, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem porque pedem mal. Vocês pedem coisas para usá-las para os seus próprios prazeres. Tiago 4:2-3. As pessoas não sabem pedir nada a Deus, pois pedem futilidades para satisfazerem suas naturezas humanas ou coisas que vão prejudicá-las. Esse é o trabalho do Espírito Santo, conscientizar sobre o que realmente devemos pedir a Deus. Por isso você deve pedir ao Espírito Santo que te ensine a saber o que pedir a Deus e principalmente, a compreender por que sua oração não é atendida. Para ir a Deus em oração você deve pedir ao Espírito Santo para limpar seu coração, orar com humildade reconhecendo seus erros, nunca acusar Deus por situações difíceis que você passa e lembrar que o sofrimento é fruto das suas más ações. Para que você consiga a resposta de sua oração,
Precisa ser sincero com Deus, dizendo o porquê do pedido, pois Ele julga as suas intenções. Nunca peça coisas para exibir aos outros, pois com certeza Ele não te dará. Alguns podem até pensar, isso é mentira. Tem tanta gente orgulhosa que pisa e humilha os outros, que conseguem as coisas e dizem que foi Deus quem deu. As pessoas dizem que foi Deus, mas Deus não vai dar nada aos filhos dele que vá levá-los ao inferno, pois uma pessoa que age desse jeito, é para lá que está caminhando. Devemos lembrar que tudo o que acontece nesse mundo é permitido por Deus, mas não quer dizer que é da vontade de Deus. Para que um filho de Deus receba algo dele, primeiro será preparado por ele para não sair por aí se exibindo nem humilhando os outros, pois se fizer isso será castigado. E não é isso que o nosso Pai quer. Ele quer que seus filhos sejam abençoados e não amaldiçoados. Uma serva dando seu testemunho disse: Quando conheci o Senhor, eu era muito simples, não tinha quase nada. Deus me deu condições de comprar o que precisava para viver com conforto. Mas eu não soube ter o que Ele estava me dando. Comecei a ficar orgulhosa e confiante de que Deus estava comigo, comecei a me achar melhor do que os outros e fiz muitas coisas erradas. Então Deus parou de me ajudar. Meu marido perdeu o emprego e eu voltei ao fundo do poço. Só não passei fome porque Deus é bom e misericordioso. Quando as coisas começaram a desabar sobre mim, fiquei com raiva de Deus, orava e não era atendida. Fiquei sem entender por que Deus não respondia às minhas orações. Passei muitos anos amargurada e revoltada com Deus, por causa do meu sofrimento. Foi então que um dia eu cheguei para Deus e disse: Senhor, perdoa os meus pecados e me faça enxergar o que está acontecendo e o que fiz de errado. Aí veio a resposta: Deus mostrou como eu estava agindo. Fiquei alegre por ele ter me respondido e lhe disse: Se o Senhor achar que sou merecedora, me ajude, mas não me deixe ir para o inferno. Deus abriu as portas, meu marido arrumou um trabalho e pagamos nossas dívidas. E Deus tem dado o suficiente para vivermos bem. Hoje o meu comportamento é totalmente diferente. Quando oro, agradeço e peço perdão todos os dias por ter agido mal com meus irmãos e com Deus. Sempre que orar, reconheça que é um pecador e que Deus é bom e sábio. Seja humilde e peça para Deus te ensinar a ter uma vida correta. Peça para te libertar da fofoca, da inveja, do ódio, da cobiça, da falsidade, do orgulho, do desejo de ter as coisas que agradam aos olhos. Todas essas coisas te afastam de Deus. Por isso peça ao Espírito Santo sabedoria e discernimento para entender os ensinamentos de Deus e se conformar com o que Deus te der. Se você pedir todos os dias, Deus te ajudará. Quando não temos sabedoria, chegamos a ter a capacidade de achar que Deus é injusto. Por isso, quando orar, peça coisas que vão te aproximar de Deus e não coisas inúteis. Como disse Jesus, o nosso Pai sabe do que precisamos para viver. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Mateus 6:32. É pecado orar pedindo uma casa ou um carro? Não? Pecado é você ficar triste ou aborrecido com Deus se não receber o que pediu e deixar que isto te faça ficar revoltado e amargurado. Se você mora de aluguel, ora ao Pai com humildade e expõe a sua situação, fale o porquê de você querer uma casa. Ele verá no teu coração as tuas intenções e responderá. Não se preocupem com nada,
mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses 4:6. Tem pessoas que nem uma casa nem um carro podem ter, porque senão vão se perder. Por isso, Deus vê o coração e as intenções. Vocês devem lembrar que têm uma natureza humana rebelde e desobediente e por isso Deus dará o que pedirem aos poucos para ver como vão se comportar, se vão se achar melhores que os outros, se vão ficar orgulhosos. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Hebreus 10:36. Um rapaz orava todos os dias e em suas orações dizia: Senhor, se esta é a tua vontade e se o Senhor achar que sou merecedor, me dê condições para que eu possa comprar um carro para trabalhar. Deus respondeu sua oração e lhe deu um carro. O rapaz ficou muito alegre. Quando encontrou um amigo, contou o que Deus tinha feito. Aí o amigo disse: É mesmo? Quero ver esse carro. Quando ele mostrou, seu amigo disse: Ah, pensei que era um carro zero. E o rapaz respondeu: Para mim é, pois nunca tive um. Estou muito agradecido a Deus, pois ele me leva aonde um carro do ano levaria. Irmãos, Deus se agrada quando recebemos com alegria o que ele nos dá. Muitos oram e quando não recebem da forma que desejaram ficam aborrecidos. Isso deixa Deus triste. Temos que ser agradecidos por tudo que Deus nos dá, pois Ele sabe o que é bom. Deus dá aos seus filhos coisas que não farão se desviar de seu caminho e observa como cada um age. De acordo com a conformação, satisfação e obediência, Deus dará coisas cada vez melhores. Temos vários exemplos de servos de Deus na Bíblia que nos trazem inspiração e nos ensina a nos conformar com o que temos e a buscar o que não vemos. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Porque crerão, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, isto é, que eles e nós, juntos, nos tornássemos perfeitos. Hebreus 11:16, 39 e 40. Tenha paciência e seja perseverante para que Deus responda às suas orações. Agradeça a Deus todos os dias pela bondade e a misericórdia dele em sua vida. Peça coisas que te aproximem de Deus, o amor, a paciência, a tranquilidade, a fé e ajuda para vencer os ataques do inimigo e vencer os desejos de sua natureza humana. Pois Deus sabe do que você precisa para viver. Preste atenção nessa oração. Eu te peço, ó Deus, que me des duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque, se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Provérbios 30:7 e 9. Muitas vezes pedimos coisas que julgamos ser boas e não recebemos, porque nosso Pai está nos protegendo de algo que vai nos trazer sofrimentos e dores de cabeça. Por isso, irmão, peça sempre que seja feita a vontade de Deus, pois orando dessa forma você dá liberdade para Deus fazer coisas boas em sua vida. Que Deus o abençoe. Provas e tentações. O que são provas? São oportunidades dadas por Deus de nos tornarmos novas criaturas. Deus nos coloca em várias situações para mostrar se realmente estamos arrependidos e aprendemos a lição. Você deve estar pensando:
mas Deus precisa nos colocar à prova para saber se nós mudamos. Deus faz isso para nos ajudar. Por exemplo, se você foi ignorante com uma pessoa e diz que se arrependeu, Deus te põe naquela situação novamente, e se você comete o mesmo erro, isso quer dizer que você ainda não conseguiu mudar. Então Deus te orientará para que você comece a vigiar e se corrija desse erro. Quando uma pessoa comete erros conosco e depois pede perdão dizendo que se arrependeu, nós temos o costume de observar as ações dessa pessoa para ver se ela realmente mudou. Deus também observa e analisa o comportamento das pessoas para corrigi-las naquilo que ainda estão errando. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. E Pedro 1:6-7/4-1. Para termos felicidade nesta terra e ter a proteção de Deus, todos precisam vencer os desejos e maus costumes da natureza humana. E é para isso que servem as provas, para mostrar o que você ainda precisa mudar. Ninguém vence essas batalhas sozinho. Por isso peça a ajuda de Jesus, que ele te ensinará a ser aprovado por Deus, assim como ele foi. Deus sabe como corrigir a cada um. Quando estudamos aprendemos muitas coisas, mas se não forem colocadas em prática, logo serão esquecidas, e para mudar de série na escola você precisa ser dedicado e prestar atenção no que o professor ensina, senão no final do ano fica reprovado. Da mesma forma, em sua vida você precisa ser dedicado a Deus, procurando colocar em prática o que Jesus ensinou. Procure ver o que você faz que desagrada a Deus, o que está te afastando dele, e procure orar para saber o porquê de não estar passando pelas provas do Senhor. Ore para se livrar daquilo que está te impedindo de ser uma nova criatura aprovada por Deus. Preste atenção nesse ensinamento: se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:43-48. Essa passagem, meus irmãos, quer dizer que por mais difícil que seja deixar os maus costumes, você precisa se livrar deles, pois só entrará no reino de Deus aqueles que se arrependerem e se esforçarem para obedecê-lo. Dá trabalho se libertar da velha natureza rebelde e desobediente. Mas nada para Deus é impossível. Deus não desiste de seus filhos, por isso, não desanime e persista até o fim. Quando você não passar nas provas de Deus, pode ter certeza que você será provado até ser aprovado, porque Deus quer demonstrar seu poder cuidando de cada um de vocês. Mas é preciso que vocês obedeçam a Ele. E é por isso que Deus nos coloca à prova, para aprendermos a obedecê-lo. Muitos serão postos à prova,
e com isso se purificarão, e se aperfeiçoarão. Daniel 12:10. Uma irmã dando o seu testemunho contou: depois que conheci o Senhor me tornei uma nova pessoa. Mas para isso acontecer, Deus me pôs à prova. Perdi o emprego, perdi meu carro e fiquei cheia de dívidas. Orei e perguntei ao Senhor por que estava acontecendo tudo aquilo, pois a minha vida em vez de melhorar estava piorando. Deus respondeu: na verdade sua vida está melhorando. O que estou fazendo é para que você se corrija e não vá para o inferno. Você precisa ser humilde e se arrepender do que fez com os outros. Então perguntei: o que foi que eu fiz de tão grave? E Deus me fez enxergar os meus erros. Cometi muitas injustiças com meus irmãos. Era orgulhosa, mandava em todos no meu local de trabalho e nunca gostei de receber ordens de ninguém. Tinha uma natureza humana rebelde e desobediente. Senti vergonha e tristeza pelas coisas horríveis que fiz contra meus irmãos. Pedi perdão a Deus e pedi que me desse uma nova oportunidade de me tornar uma nova pessoa. Arrumei um emprego e a minha chefe agia da mesma forma que eu no passado. Aí senti na pele o que fiz com os outros e entendi que Deus estava me corrigindo e me dando uma oportunidade de me arrepender. Quando a chefe agia com arrogância, eu me lembrava do que fiz aos meus irmãos e pedia ao Senhor que me desse forças para passar pelos maus momentos causados pela minha ignorância. Suportei tudo durante 5 anos porque Deus me ajudava, sempre lembrando que Deus estava me corrigindo e me ensinando a ser uma nova pessoa. Eu agradeço a Deus de coração porque mereci o que passei, pois era muito orgulhosa e má. Mas Deus teve misericórdia de mim e até hoje sou provada e mesmo assim agradeço de todo o coração pela oportunidade que Ele está me dando de entrar no reino dele. Cada pessoa precisa se livrar de algum mau costume, mas tem pessoas que são mais difíceis, pois demoram a enxergar seus defeitos por causa do orgulho. Até você aprender a colocar em prática esses ensinamentos, Deus te colocará à prova. Cada vez que você não passar, vão acontecer coisas desagradáveis para que você lembre que Deus não participa das coisas erradas que você faz. Quando Deus permite que um servo seja posto à prova, Ele espera que esse servo lute e peça sua ajuda. Mas muitos ficam reclamando, em vez de orar e buscar o Pai para saber o que está acontecendo. A maioria dos crentes é assim, em vez de lutar, pedir a ajuda de Deus para saber o que está acontecendo, se precisa mudar alguma coisa ou se está cometendo algum erro, só sabem ficar reclamando. Deus quer que você seja vitorioso. E para isso você precisa orar sem cessar pedindo a Deus que te mostre o porquê de cada situação difícil que está passando, se está cometendo erros, se está apenas sendo testado em batalhas espirituais, se está sendo corrigido e o que pode fazer para mudar. O Espírito Santo de Deus te ensinará a ser paciente, calmo, misericordioso, obediente, a ter fé e a confiar nele. Vai te ensinar muitas coisas boas, para você ter uma vida melhor. E é através das provas que você vai aprender. Faça como Jesus, não se lamente, lute para vencer sua natureza humana. Aprenda com os ensinamentos de Jesus, leia a Bíblia e medite no que ele ensinou para que você seja aprovado por Deus. O que é tentação? Tentação é a maneira que o mal tem de te induzir a fazer o que ele quer, usando os maus desejos do seu coração, querer tudo que agrada aos olhos, raiva, inveja, orgulho, ódio, obedecer à natureza humana, acreditar em fracos seres humanos, a desobediência a Deus. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém.
Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tiago 1:13-15. Todos os dias as pessoas são tentadas, porque o mal aproveita os maus desejos da natureza humana de cada um. Preste atenção nesses exemplos. Querer tudo que agrada aos olhos, a cobiça, é um defeito comum a muitos seres humanos. Todos desejam bens materiais e nunca estão satisfeitos com o que têm e, por causa desse mal, muitos caem na tentação de roubar, matar, fazer macumba e esquecem de Deus para conseguirem o que querem. A raiva te prejudica e prejudica também teu próximo, pois quando você sente raiva de alguém é tentado a se vingar e é através da raiva que o mal entra no seu coração. O orgulho faz você desprezar, humilhar e pisar os outros. A pessoa orgulhosa se sente melhor do que os outros e é dominada, escravizada e sempre tentada pelo mal, porque Deus se afasta dessa pessoa e o mal tem liberdade de agir em sua vida. O ódio é um sentimento usado pelo mal para fazer as pessoas cometerem crimes bárbaros e tomar atitudes terríveis contra seus irmãos. Quem odeia não é filho de Deus. A inveja é outro sentimento usado pelo mal. A pessoa invejosa é doente e tentada a querer tudo que a outra tem, por isso nunca está satisfeita. A inveja pode ser pior do que o ódio. Julgar os outros: se você não ama seu irmão, você é tentado pelo mal para se achar melhor do que os outros e se achar no direito de dizer que fulano faz isso ou aquilo de errado. Enquanto você se ocupa com a vida dos outros, esquece de corrigir a si mesmo. Por isso não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Mateus 7:1. Fofoca. A língua é um mundo de maldades e as pessoas gostam de falar umas das outras e por isso caem na tentação de fofocar, que é uma das coisas que Deus detesta. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. Provérbios 25:23. Muitos vivem com esses maus desejos em seus corações, são pessoas escravas de suas naturezas humanas, só vivem perturbadas, insatisfeitas, amarguradas, impacientes, cheias de doenças, porque o mal através desses desejos teve oportunidade de dominar suas vidas. O ser humano é tentado por causa dos maus desejos que existem em seu coração. Mas nem todos aceitam, acham que são tentados por serem seguidores de Jesus. Nós não podemos nos comparar a Jesus. Ele tinha uma grande obra a ser feita amando de Deus e por isso os demônios tentaram desviá-lo do caminho do Pai. Mas o sofrimento do ser humano é causado pelos seus próprios erros e maus desejos. Os demônios ficam alegres quando um servo cai em tentação e desobedece ao que Deus ensinou. Por isso você deve vigiar para não dar permissão ao mal de te tentar e dominar sua vida. Ele só consegue te vencer porque sabe quem você é e do que é capaz. Se você é desobediente e faz coisas que desagradam a Deus, Ele vai fazer com que você continue agindo do mesmo jeito. A grande diferença de prova e tentação é esta: a prova vem de Deus e é a ajuda para aqueles que querem vencer os desejos de suas naturezas humanas e serem novas criaturas. A tentação vem dos demônios para atiçar os maus desejos da natureza humana para que você desobedeça a Deus e não consiga mudar. Deus dá oportunidades a todos os seres humanos de começar a ter uma vida correta, mas são poucos que dão atenção aos seus ensinamentos. Por isso não dê oportunidade para o mal te tentar, deixando você impaciente, ansioso, com raiva e longe de Deus. Deseje que o Espírito Santo te ensine a fazer a vontade de Deus. Pois só dessa forma você deixará de fazer o que é mal e será uma nova criatura.
Que Deus o abençoe. Qual é o objetivo do mal? Afastar as pessoas de Deus para destruí-las. Os demônios não podem ver ninguém feliz, que logo trazem a insatisfação para dentro do coração da pessoa e com isso eles conseguem manipulá-las. Se uma pessoa está feliz com seu casamento, eles arrumam um meio de desunir o casal para que cada um busque seus próprios interesses sem pensar no outro. Se uma pessoa tem um bom emprego que lhe ajuda a viver bem, pagar suas contas e se alimentar, eles fazem com que essa pessoa queira mais, deseje ter mais coisas, ter bens materiais, mais dinheiro. E essa pessoa movida pela ganância começa a fazer muitas coisas erradas. Se um casal vive bem sem filhos, eles trazem o desejo de tê-los e mais tarde esses filhos só trarão aborrecimentos. Se um homem vive bem com sua esposa, eles armam situações para esse homem trair, magoar e desrespeitar essa mulher. Se uma mulher cuida bem de sua casa e de seus filhos, eles fazem essa mulher pensar que sua vida é sem graça, que ela precisa correr atrás de seus sonhos e ser independente. Todas essas coisas e muitas outras acontecem na vida dos seres humanos porque estão todos afastados de Deus e por isso são facilmente iludidos e escravizados com as coisas deste mundo. O ser humano só consegue se aproximar de Deus através da oração, pois é orando que você conversa com Ele, conta seus problemas, consegue se libertar do mal, ter domínio próprio e consegue afastar os demônios de sua vida. Mas como vão ter tempo para orar, vigiar e se dedicar a Deus se todos vivem ocupados com a vida aqui na terra, preocupados com o dia de amanhã e desejando satisfazer todos os desejos da natureza humana? Jesus esteve nesta terra para mostrar o que as pessoas precisam fazer para chegar perto de Deus. Os demônios querem destruir a semente que Jesus plantou, fazendo com que as pessoas não creiam nos ensinamentos dele. Os demônios sabem que Deus tem um plano de vida perfeito para cada pessoa e que os planos de Deus trazem alegria, satisfação e paz de espírito. Mas como os demônios desejam destruir e condená-las ao inferno, eles trabalham para que as pessoas nunca cheguem perto de Deus e descubram o plano perfeito que Deus tem para suas vidas. É bom lembrar que os demônios não agem sozinhos, eles atiçam os desejos da natureza humana que está sempre insatisfeita. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele domina essa natureza humana e quem passa a dirigir essa vida é o Espírito Santo de Deus. Jesus foi o único ser humano que permitiu que Deus dominasse por inteiro a natureza humana e mesmo com todas as dificuldades, ele não se deixou dominar pelo mal. Só Deus pode trazer a satisfação que você tanto deseja, começando pela união de sua família, pois é dentro do seu lar que você vai realizar seus sonhos, começando pela educação dos seus filhos, para que eles cresçam e te deem alegrias. O futuro dos seus filhos não depende do bom emprego que você tem ou da sua realização pessoal e sim do amor e dos ensinamentos que você dá a eles. Quando o ser humano se entrega a Deus e o deixa dirigir sua vida, ele sente realizações nas coisas simples, o divertimento em família, o carinho e o respeito que o filho tem por ele, a satisfação de estar ao lado de quem ama. Pois Deus faz com que o ser humano enxergue as coisas que têm realmente valor e trazem uma verdadeira satisfação. Muitas pessoas trabalham a vida inteira para terem um grande patrimônio e quando chegam na velhice estão doentes, sozinhos, tristes, vazios, filhos ou parentes não têm nenhuma consideração e só querem desfrutar do dinheiro. Isso acontece porque essas pessoas se esqueceram do Criador, o Deus Todo-Poderoso. E se ao longo de suas vidas fizeram o mal aos outros,
não tiveram misericórdia dos outros e não se arrependerão, no grande dia, Deus não terá misericórdia delas. Todos vivem sonhando com vários tipos de coisas e passam a vida inteira correndo atrás desses sonhos. O grande problema é que esses sonhos não passam de ilusões e que os demônios as enganam e as levam a buscarem coisas que trazem a destruição. Por exemplo, a fama é uma armadilha muito perigosa do mal que tem atraído muita gente. O ser humano é enganado, ele pensa que será feliz conquistando a fama, mas isso é ilusão. A pessoa começa a gostar de ser adorada e não enxerga que com isso fica mais distante de Deus, pois ela recebe as honras que só Deus pode receber. Hoje, um artista é mais venerado do que o Deus Todo-Poderoso. Muitos dizem que ficam tremendo na frente de seu ídolo, outros choram ou fazem qualquer coisa para chegarem perto. Meu irmão, abra seus olhos e não caia nessa armação maligna. Você deve lutar para chegar perto de Deus. Se você fizer isso com dedicação e amor, você vai sentir a presença do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aí você vai tremer e sentir o seu coração se encher de amor. Quando morre um artista famoso, o mundo todo fica triste. Mas ninguém se lembra do sofrimento que Jesus passou na cruz para nos salvar. Ninguém dá valor a esse gesto de amor que ele fez pelos seres humanos. Pois se reconhecessem e dessem valor, não rejeitariam a salvação e colocariam seus ensinamentos em prática. Você que é uma pessoa famosa, não receba as honras que só a Deus pertence, seja humilde, não deixe que a adoração te leve à desgraça. As pessoas que são adoradas e que recebem essas adorações começam a ficar orgulhosas, por isso acabam sozinhas e infelizes. Muitos famosos têm filhos, esposa, mas mesmo assim se sentem só. Ninguém vai dizer na televisão que é infeliz, mas só Deus e elas sabem como vivem. Um dia a pessoa enxerga que sua vida está sendo destruída e ela se lembra que existe um Deus. E para conhecê-lo e pedir sua ajuda, ela pensa em seguir uma religião. Os demônios, sabendo que isso pode acontecer com qualquer ser humano a qualquer momento, prepararam uma nova armadilha. Eles se apossarão das religiões para desviar as pessoas do caminho de Deus. Os demônios são tão astutos que estão deixando as pessoas tão cegas espiritualmente que elas pensam que estão agradando a Deus. O que o mal quer é destruir as pessoas usando também a religião, enganando-as com fenômenos paranormais, mentiras, gastar dinheiro indo a lugares para adorar pessoas, objetos, beber uma água que dizem que cura, ver uma imagem e tocá-la, visitar locais que dizem ser sagrados e muitas outras propagandas enganosas que iludem muita gente. Ele tem usado os falsos mestres para pregar a palavra distorcida, para tirar dinheiro do povo, fazer falsas promessas em nome de Deus e enriquecer à custa da fé do povo. Tudo isso faz com que as pessoas não creiam no que está escrito na Bíblia e falem mal da palavra de Deus. Os demônios vêm ao longo do tempo usando a religião para envergonhar o santo nome de Deus. Hoje o que mais vemos são ensinamentos vindos de demônios dentro das religiões que ensinam o povo a matar em nome de Deus, a querer saber do futuro, fazer despacho, se vingar dos outros, chamar os orixás de pai ou mãe. Então o que devo fazer da minha vida? Deve obedecer ao que Jesus ensinou, pedir a Deus que envie o Espírito Santo para orientá-lo nesta terra. Com o Espírito Santo os demônios não podem. Foi por isso que Jesus disse que mandaria o Consolador. Só o Espírito Santo pode te mostrar toda a verdade, fazendo com que enxergue as armações malignas e as ações demoníacas que tem por trás de cada religião. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou.
E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Efésios 1:18. Peçam a Deus que abra seus olhos espirituais para que vocês enxerguem as armações que os demônios trazem para destruir suas vidas. Leiam a Bíblia e peçam a Deus para entenderem as orientações deste livro. A grande arma dos demônios é fazer as pessoas acreditarem que eles não existem. Por isso acredite que existem coisas que você não pode ver, mas que interferem em sua vida. Acredite que existe um Deus Todo-Poderoso que pode te ajudar nessa luta contra as maldades dos demônios e os desejos da natureza.